galera, tudo bom? Eu sou a Mecânica com 3 N's no final e hoje eu tô aqui com o Michel Arouca. Yes! Nosso vídeo sobre o 8º episódio da primeira temporada de Watchmen. Eu não tô acreditando, tá acabando, Mikan. Tá quase acabando e a gente tá aqui, podre, pós-CCXP, pra fazer esse vídeo pra vocês. Você tá com vozinha de pós-CCXP. É, porque lá a gente fala muito alto. Mas antes da gente começar o vídeo, eu queria fazer um agradecimento rapidinho. Muita gente parou a gente lá na CCXP e falou especificamente dos vídeos de Watchmen. Muitas pessoas. E eu achei isso muito legal, porque apesar de serem vídeos que não tem uma grande audiência, assim, a galera é muito engajada. Conseguimos chegar nesse nicho dos fãs de Watchmen. E a gente tá muito feliz que toda hora tem recomendação de vocês lá no Twitter e tal. Então, já aproveitando isso, queria pedir pra, caso você goste do nosso conteúdo, deixa aí o seu like, comenta aqui embaixo. A gente pediu no vídeo do Michel da outra vez pra comentar um coraçãozinho azul. Acho que nesse episódio é muito adequado um coraçãozinho azul. Muito. Comentem aí. E aqui na descrição tem o link pro vídeo do Michel, que a gente vai falar as teorias sobre esse episódio. Então assiste aqui, daqui a pouco vai pra lá. A gente sempre lança às quartas-feiras, às 18 horas. Yes. Bora falar sobre esse 8º episódio, então? Spoilers a partir daqui. Acho que tem uma coisa muito legal que você colocou no roteiro, Michel, que esse episódio lembra muito a estrutura do volume 4 de Watchmen, né? Eu lembro quando eu estava lendo e eu fiquei impressionado como eles conseguiam demonstrar a forma como o Dr. Manhattan enxerga o tempo nos quadrinhos. Porque é meio difícil você fazer isso, né, nessa mídia, né, de leitura. E ele claramente estava em múltiplos lugares ao mesmo tempo e você entende perfeitamente como ele enxerga o tempo. E nesse 8º episódio, a gente teve aí um mérito das pessoas que montaram o episódio, sabe? Da montagem do episódio que ficou perfeito. A montagem era essencial nesse momento. Exato. Então, tem um trabalho artístico nesse episódio de montagem em especial, fora o roteiro, fora os efeitos visuais, tá tudo tão... Essa série é de um capricho maravilhoso. Mas a montagem eu destacaria como o grande pilar do 8º episódio. Com certeza. Essa questão de mostrar alguém perdido no tempo ou estando em vários lugares, inclusive é tema de um vídeo que eu vou lançar aqui no canal, talvez essa semana, que é como usaram essa técnica parecida em She-Ra. Legal. E até eu podia ter demorado um pouquinho mais pra gravar pra usar o exemplo do Dr. Manhattan junto. Yes. Mas é isso, ele vive tudo ao mesmo tempo. E caso você não tenha lido ou visto o filme de Watchmen, você pode estar confuso um pouco. Vamos só explicar, assim, que o Dr. Manhattan, depois que ele ganhou os poderes dele, na verdade, depois que ele foi destruído e se reconstruiu, né, reconstruiu todas as suas partículas, ele conseguiu vastos poderes e também essa sensação de ter transcendido o tempo, vamos dizer assim. O que eu fico imaginando é que deve ser muito ruim. É horrível. Deve ser muito ruim viver assim. Porque, basicamente, como o Michel falou, ele está em todos os momentos ao mesmo tempo. Pra gente, o tempo é algo linear, mas pro Dr. Manhattan, não. Enquanto ele tá aqui conversando com você, ele não tá apenas lembrando de uma conversa que ele teve anos atrás. Ele está nessa conversa. Exatamente. Isso é passado, presente e futuro. Isso quer dizer que ele sabe que ele tá conversando com você agora, que daqui a 6 anos você vai estar morto, sabe? E ele não vai mais poder conversar com você. Ou que você vai falar uma coisa aqui, mas aí isso vai afetar uma conversa de tempos depois. E nesse episódio a gente vê muito isso. Ele falando, vai ter uma briga daqui a pouco. A gente vai tretar. Imagina o quão frustrante isso deve ser pra pessoa, pra parceira dele. Isso é outra coisa também, outro paralelo com um quadrinho legal. Porque a Laurie era muito frustrada com esse negócio. Ele sabia o que ela ia falar. Ela ficava puta. Lembrando que a Laurie é a personagem que tá na série, mas que nos quadrinhos ela era namorada do Dr. Manhattan. Sim, e a Angela também fica muito frustrada com isso. Cara, porque realmente, imagina, a briga, na verdade, começou porque ele falou que ia ter uma briga. Tem vários paradoxos na vida desse homem. É, com certeza. E é aquilo, né? O que veio primeiro, o ovo ou a galinha, que ele fala depois, né? Com a questão do Crawford e tal, mas acaba sendo pra vários acontecimentos na vida do Dr. Manhattan. Porque muitas das coisas que acontecem, ele já sabia que iam acontecer, ele não pode evitar, mas quando você vai ver como elas se desenrolam, elas têm a ver com ele saber o que vai rolar. Exatamente. Faz sentido isso? Total. Tipo, a briga dele com a Angela foi isso. Começou porque ele tava pensando na briga e falou da briga e ela, cara, para de dizer que a gente vai brigar, a gente não vai brigar. Ele, vai sim. Vai sim, espera só. Sim, porque você tá irritando ela com essa, sabendo tudo, né? Mas tem uma fala muito legal do Dr. Manhattan nos quadrinhos, que eu acho que representa muito esse episódio. Porque apesar dele saber o que vai rolar no futuro, ele não pode necessariamente alterar o futuro. E é por isso que eu acho que é ruim, porque ele não é vidente. Ele só vivencia tudo. Então, mesmo ele sabendo que vai ter um final trágico, ele não consegue fazer nada. Ele fala pra Laurie, né? Todos nós somos fantoches, Laurie. A diferença é que eu consigo ver as cordinhas. Imagina,
Mas deve ser muito ruim isso. Porque se você tem a onisciência, mas você sabe que algo de ruim vai acontecer com você mesmo, você não pode mudar isso, isso é uma tortura eterna. Porque não existe livre-arbítrio de verdade, vamos dizer assim. Pois é. Existe, mas não existe, sabe? Filosófico. Você faz porque você sabe que vai fazer. Muito bom. Não porque você quer fazer, necessariamente. É muito estranho isso. Mas enfim, só pra explicar que esse episódio, ele não é contado de forma linear. Não tinha como, tratando de Dr. Manhattan, o passado influenciando o futuro, que influenciando o presente e tal. Mas eu tentei fazer uma timeline aqui. Boa, vamos lá. Já que pra gente o tempo é linear, vamos deixar ele linear. Exatamente. Então, eles se conhecem naquele bar em Saigon em 2009. Legal. A Angela já é policial e tudo mais, e aí ele tem esse papo de vamos jantar, não sei o quê, e tem toda aquela conversa que permeia o episódio todo. Sim. E é interessante que agora que a gente sabe que aquela cena dele pegando a máscara no chão é o Dr. Manhattan, aquilo apareceu nos primeiros trailers da série. Olha aí. Que sacanagem, eles mostraram pra gente o tempo inteiro logo de cara. E é doido, né? Porque era um momento que é uma das comemorações da vitória dos Estados Unidos no Vietnã. Lembrando, nesse universo paralelo, os Estados Unidos venceram a guerra do Vietnã, o Vietnã se tornou um estado, a gente sempre fala isso. E essa era uma das comemorações aí de décadas de que isso aconteceu. É tipo um 4 de julho no Vietnã. Isso. E coincide com também a data da morte dos pais da Angela. Como a gente viu no episódio anterior, teve um atentado terrorista bem no dia de uma dessas comemorações. Então tava todo mundo lá vestido de Dr. Manhattan e ele não tava estranho, né? Porque ele podia andar azul numa boa. Aí beleza, ele chama ela pra jantar e enquanto isso ele vai falando, ou a série vai mostrando pra gente vários desses acontecimentos posteriores. Então só elencando aqui o que aconteceu em seguida. Eles saíram no dia seguinte. 15 dias depois, a Angela tem uma ideia pra torná-lo mais palatável pras outras pessoas. E nisso eu queria levantar também outro ponto técnico muito bom do episódio, que são os enquadramentos que a gente nunca vê o rosto do Dr. Manhattan antes de ele se tornar o Cal. Tem vários momentinhos onde tá perto, mas tem alguma coisa na frente, tem um blur, tem uma máscara, tem uma mão, tem um copo de cerveja, e é muito difícil fazer isso. É muito difícil você filmar uma pessoa na diagonal de frente e não mostrar o rosto. Então, e não ficar tosco também. Exatamente. E não ficou. E fica super caprichado, né? Você fica aquele, caramba, eu quero ver. E a gente não consegue ver em nenhum momento. E eu acho que isso é muito legal, porque não só porque a gente já viu nos quadrinhos, e aí também ia comparar com o ator do Call, e aí a galera ia surtar e tudo mais, mas porque se a gente for pensar que o Dr. Manhattan é Deus, é muito estranho você ver a face de Deus. Boa, verdade. Agora é que eu pensei um pouco nisso, sabe? Então, assim, como que eles vão retratar da maneira mais perfeita possível um Deus e tal? Então, assim, a gente vê quando ele se transforma em homem. Sim. Que foi isso, o que aconteceu, né? Ele pegou a face ali do Call, se transformou, acabou mudando até a própria voz. Foi. E até se disfarçou ali, não precisava ficar azul brilhante, ficou de boas ali como esse novo homem, que era um cara que tinha morrido. Caiu duro lá, morreu. Engraçado, né? Inclusive, a pessoa simplesmente cai dura. Pessoa nova, né? É, sim. Será que existe algum mistério na morte do Call? Pode ser. A Angela falou que se sentia confortável com ele. A gente tava falando um pouquinho sobre isso. Por que ela não apresentou antes pro Dr. Manhattan como opção? Um pouquinho estranha essa história aí. Mas, de qualquer maneira, ele assume essa nova identidade. Já tem documento, já tem tudo. Então, ele pode viver uma vida normal. Mas isso não basta. Porque ele continua um sabe-tudo. E a Angela enche o saco. Eles têm aquela briga que ela manda o Dr. Manhattan embora. Isso foi 6 meses depois daquela ida dele ao bar. E aí, um pouquinho depois disso, ele vai pra Karnak, na Antártida, pra falar com o Adrian Veidt, o Ozymandias. Nossa, isso aí pra gente que gosta dos quadrinhos, ver Karnak era uma coisa que eu não esperava. Fiquei muito feliz. E talvez agora a gente tenha que tentar relembrar algo que a gente falou no começo dos vídeos, que eu acho que já não é mais verdade. A gente falou que se você não lê os quadrinhos, podia assistir tranquilo a série que dava pra entender. Aí eu já não sei mais se é isso. Não, já faz uns episódios que eu acho que tá mais difícil pra quem nunca leu, né? Eu acho que quem leu vai curtir muito mais. Vale muito a pena você ler e assistir a série, porque tem tanta referência, tem tanta coisa enriquecida do material base que vale... Nossa, é muito legal. Você sabia exatamente onde ele tava. Não precisava ter falado que era Karnak. A gente já sabia que era Karnak. Mas que a gente leu o gelo e tudo mais. E aí a gente já vai comentar mais a respeito da situação do Veidt, que ele tá fazendo lá e tudo mais. Mas rola 6 meses depois que eles se encontraram. Ele pega o anelzinho lá, que faz com que ele esqueça das coisas. Antes de colocar o anel na testa, nesse mesmo mês, vamos dizer assim, nesse mesmo período, ele vai conversar com o Will Reeves, que é o avô da Angela, e ele faz um pacto com ele, uma aliança. Legal. A gente não sabe bem o que é ainda. Tem alguma coisa de mistério aí, e a gente também fica sabendo como que o Will sabia que o Cal era o Dr. Manhattan. Isso, porque ele mesmo foi lá como o Dr. Manhattan. Isso foi fácil. Depois de fazer essa aliança com o Will, que a gente ainda não sabe o que é, vai discutir no vídeo do Michel, ele vai pra Angela, ela coloca o anel, que tem um monte de tachyons, né, e faria ele perder a memória, vai lá, pronto, perdeu a memória, e aí acontece o tal do acidente do Cal, que não é acidente coisa nenhuma, é só que ele acordou
acordou sem saber que ele era o Dr. Manhattan, sem saber nada do passado dele e sem ter como acessar os próprios poderes. E aí também tem o lance do tema do episódio, né? A gente sempre tenta descobrir do que o episódio tá querendo falar. A gente já teve de legado, já teve de história, e esse talvez seja o episódio do amor. E eu acho que é muito legal como o Watchmen tá trazendo pra série algo que já foi muito trabalhado em mitologia grega, na fantasia. Como sempre tem um deus, um vampiro, um anjo querendo experimentar o tal do amor. Esse sentimento que é único do ser humano. A pessoa, o ser, é muito poderoso e é capaz de abrir mão da imortalidade, de poder, para experimentar o amor. E aqui nesse caso a gente não sabe direito se o John fez isso pela Angela ou por ele. Mas tem a ver com o amor. Até esse episódio discute muito essa questão de ser um deus também. Tanto a parte do Veidt quanto a parte do próprio John, Dr. Manhattan, que eles lá em Europa eram divindades. E isso não os satisfazia, porque não existiam desafios, não era a casa deles. É muito chato você ficar com um monte de gente atrás de você só te endeusando. Sim, não. Literalmente te endeusando. Literalmente. No final dos quadrinhos, o John fala, o Dr. Manhattan fala que, eu vou embora da Terra pra criar vida. E aí é muito legal a série ter mostrado isso, que ele foi pra Europa. Por que Europa? Porque Europa, a gente já falou em uns vídeos aqui atrás, é uma das luas de Júpiter, e lá existem pesquisadores que dizem que podem existir micro-organismos. E ele criou, literalmente, o jardim do Éden dele, o Adão e Eva dele, né? Obviamente ele trouxe referências da infância com o castelo, os donos da mansão e tudo mais, e ele não criou Adão e Eva à imagem dele. Tem paralelos bíblicos, mas ao mesmo tempo tem coisas únicas que o Lindelof trouxe pra série. E essa imagem que ele se baseou pra criar Adão e Eva é dos donos da mansão em que ele, quando criança, ficou refugiado, né? Muito ele legal. era de origem judaica e ele e o pai fugiram e tudo mais, passaram pela Inglaterra e ficaram hospedados nessa mansão antes de ir pros Estados Unidos. Inclusive, eu fiz a ordem cronológica dos encontros, mas eu não falei dessa parte, né? Porque é backstory, né? Antigaço. Isso. Mas enfim, eles foram resgatados ali, né? Eles foram acolhidos por essa galera. Então, ele meio que homenageou. Também foi a galera que deu a Bíblia pra ele, né? Sim. Foi quando ele conheceu o Gênesis e o Jardim do Éden e tudo mais. E aí ele criou o Sr. Phillips e a Sra. Crookshanks, que a gente não sabe se foram nomes que eles se deram, se o próprio Dr. Manhattan deu, que eu acho meio difícil, não sei, ou se o Adrian Veidt que deu esse nome. Parece meio que ele, né? Tem cara mesmo. Uma coisa meio rabugenta, assim, né? Mas então, ele estava em Europa, enquanto o mundo inteiro pensava que ele estava em Marte. E existe uma imagem dele em Marte e tal, que ele fala que é como se fosse um programa gerado por computador. Dele criando castelo, destrói o castelo, ficar lá de boas, não sei o quê. E isso pra ele poder fazer lá o que quisesse, né? Ele não queria ninguém de olho nele, porém, mal sabia ele que um certo elefante já estava de olho nele. O Adrian Veidt comenta, né, que ele sabia que o Dr. Manhattan estava em Europa porque um elefantinho contou. Elefante é o símbolo da empresa da Lady Trill. Exatamente. Então, desde 2009, a gente sabe que existe algum link, algum elo entre Ozymandias e Lady Trill. Ela já tava querendo comprar a empresa dele, né, já fazia um tempo. Não faz sentido. Aí, só pra gente encerrar a nossa linha do tempo, o Cole acordou, ele não tinha nenhuma memória de ser o Dr. Manhattan, então o plano funcionou. Legal. E a Angela levou ele pra morar em Tulsa, a cidade de origem da família dela, onde ela se tornou policial de novo. E em 2017 aconteceu a Noite Branca, que a gente já comentou aqui no canal, que foi aquele atentado que a 7ª Cavalaria atacou os policiais e tal. E tinha aquele mistério, né, de como que a Angela sobreviveu. Porque tinha um segundo, ela matou um e o outro. E corta a cena naquele momento, quando mostram, mas o que ela diz é que o Cole teleportou o cara pra longe. Isso casa com o que o Ozymandias disse, que ele ia esquecer como usar as habilidades de Dr. Manhattan, talvez só como um reflexo pra se salvar, ou tipo um reflexo de vida ou morte. Exato. E quem sabe foi nesse momento aí na Noite Branca, onde ele teletransportou o cara da 7ª Cavalaria, que a 7ª Cavalaria descobriu que o Carl era o Dr. Manhattan. Muito provavelmente. E tem uma outra coisa que foi ativada nesse momento, vamos dizer assim, as memórias do Dr. Manhattan. O Cole ainda não conseguia acessá-las, mas a gente vê quando o Dr. Manhattan tá naquele primeiro encontro, em 2009, com a Angela, ele começa a contar sobre como vai ser o futuro e tal. É engraçado, porque ele sabe o final, ele sabe que eles vão ficar juntos por 10 anos, ele sabe que eles vão adotar 3 filhos, mas ele não sabe exatamente a situação que leva à adoção dos filhos e tal. Então, provavelmente, esse período que ele fala que eles falam que é tipo um túnel, é esse período que ele ficou sem usar os poderes dele. Sim. E aí,
quando ele teve esse reflexo, talvez ele tenha acessado alguma coisa que fez com que ele voltasse a perceber o tempo como o Dr. Manhattan. Faz sentido. Mas assim, Cal não se tocou disso, porque já fazia 2 anos e ele parecia que tava de boas, exatamente. Né? Só foi registrando pro Dr. Manhattan do passado saber, né? E aí, finalmente, a gente chega em 2019, que é quando eles completam 10 anos de relacionamento, e é quando ele diz que existirá um fim trágico. Tragédia is coming. Porque lembra, a Angela pergunta, como que vai terminar nosso relacionamento? Ele, tragicamente. E ele não quis contar pra ela o que acontecia naquele primeiro encontro. Ele poderia dizer. Ou seja, ele pode evitar paradoxo se ele quiser. Talvez. Mas tem essa questão que foi o que a gente comentou um pouco mais cedo no vídeo, do ovo ou a galinha. Porque um paradoxo que ele causou foi a questão da morte do Judd Crawford. Ele não, né? A Angela. Mas ele também. Ele fez Ele fez a ponte. Ele fez a ponte. Porque a Angela sabia que o avô dela, o Will, tinha matado o Judd Crawford. Que o Will sabia que o Judd tinha uma roupa da KKK no armário. E aí foi lá, matou. Só que a Angela tinha ido lá nos flashbacks do Will e ela não tinha visto essa questão. Tipo, como ele descobriu? Como que ele chegou aqui então se sabia que esse cara estava envolvido? Aí, já que o Dr. Manhattan estava falando com ele ao mesmo tempo, já que ele vivencia tudo ao mesmo tempo, ele então pergunta pra ele como é que ele sabia que o Judd Crawford era parte do Ciclope e tinha uma roupa da KKK no armário. Quem é Judd Crawford? Cara, isso foi muito bom. Ou seja, será que o Will matou o Judd Crawford porque ele ficou sabendo de uma formação do futuro? Ou aconteceu no passado porque ela falou? Dá um nó na cabeça e começar a tentar entender o paradoxo, né? Total. Mas assim, de qualquer forma, nós temos a confirmação de que ele era Sétima Cavalaria. Tinha um alçapão lá no episódio anterior, a esposa dele dropou a Lore, então ele tinha culpa no cartório, não é como se ela tivesse causado a morte de um cara inocente. Não, com certeza, mas ela se sentiu mal por isso. Porque ela não sabe do alçapão ainda, não tá ligada. É verdade. E já que a gente tá falando desse momento da conversa ali na piscina, o John, ou o Call, ou o Dr. Manhattan, falou pra Angela que seria importante que ela visse que ele estava lá na piscina. Exatamente. Seria importante pra depois. O que é doido porque pra Dr. Manhattan não existe conceito de depois. Então, pra ele falar assim, quer dizer que ele queria que ela entendesse. Exato. Pode existir alguns significados daquela andadinha na água. Ou algo que ele deixou pra ela, ou alguma coisa mais simbólica. Talvez a gente comente isso lá no vídeo de teorias. Você acha melhor ou não? Aqui mesmo. Não, acho que pode. Vamos comentar nas teorias. Mas tem a ver com coisas religiosas também. Tem alguns tudo elos mais. aí. E ele tem um momento que eu acho tão fofo, que ele é o momento que ele percebe que ama a Angela. E é muito doido, né? Porque, de novo, ele ama ela ao longo de toda a linha do tempo. Só que é uma coisa que transcende momentos, né? Só que aí, quando rola o momento, ele... é esse o momento que eu percebi que te amo. Quando eu falei que não tinha jeito de me salvar e você tentou mesmo assim. Achei bem fofo. Bem fofo. Coraçõezinhos azuis, por favor. Porque... Por favor, comente, vale a pena. Seguido por um momento nada fofo, que é aquela matança, quando ela vai lá pra rua pegar os caras da Sétima Cavalaria. E ele até dá uma de Neo, né? Do Matrix. Ele segura as balas e vai explodindo a cabeça. Igual as nossas cabeças, né? A Sétima Cavalaria. Pá, 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 vai explodir todo mundo. Muito bom, cara. Sabia que a primeira vez que ele apareceu como Dr. Manhattan, brilhante e tal, eu tinha achado meio tosco, né? O efeito. Mas aí, na cena de batalha, eu achei legal. Eu gostei também. E aí tem essa questão. Ele mata todos os guardiões, aparentemente. A Angela acha que eles venceram. E ele fala, ai, não, desculpa. E aí, tacam o canhão de Tachyons nele. Lembrando que o canhão não é pra matar ou desintegrar o Dr. Manhattan. Aquilo ali é meio que suga, teletransporta ele para aquela cela que eles estavam construindo. A Sétima Cavalaria estava construindo. Isso, é um teletransporte involuntário, né? E os Tachyons, eles são tipo a Kryptonita do Dr. Manhattan, vamos dizer assim. Porque ele não consegue ver como elas estão no anel que o Ozymandias entrega pra ele. E aí uma galera ficou com a dúvida, cara, se ele já sabia de tudo isso, por que ele não foi e não matou o Sétima Cavalaria que tava ali atrás do canhão, escondido? Primeiro, uma possibilidade é que tem o canhão de Tachyons, ele podia não enxergar através desse canhão. Mas aí também tem a questão que a gente falou no começo desse vídeo. Não é porque ele vê o que vai acontecer que ele pode mudar o que vai acontecer. Ele é tipo testemunha de tudo. E às vezes ele nem quer que mude, porque aí também tem um lance que você comentou aqui quando a gente tava debatendo o episódio, que é o lance do Doutor Estranho, no Vingadores Guerra Infinita, que depois culmina no Ultimato, que o Doutor Estranho ele vê todas as possibilidades e tem aquela uma boa que eles conseguem ganhar do Thanos. Então talvez ele se deixar capturar faça parte do plano maior. Ali no momento é ruim, mas no final vai dar certo, porque ele se deixou capturar. E assim, a gente sabe que é um pouco diferente a questão do Doutor Estranho, porque o Doutor Estranho ele vê possibilidades de dar certo e de errado. O Dr. Manhattan já sabe que vai dar alguma coisa, seja certo ou seja errado. Ele já sabe o que vai rolar no final. Sim. Mas de qualquer maneira, os dois sabem que pra ir do ponto A pro ponto B, eles têm que passar por um meio do caminho ali. Exatamente. Algumas coisas têm que acontecer pra chegar nesse final. Eu acho que nesse caso o John sabe que ele teria que ser capturado, que não tinha como evitar isso. Exatamente. E não acabou esse episódio ainda, talvez vocês não tenham reparado, mas existe uma cena
pós-créditos nesse 8º episódio. Eu quase perdi. Eu quase perdi Eu tava também. assistindo, eu deixei rolar os créditos, aí comecei a escutar alguma coisa no fundo, falei, peraí, tá acontecendo? E volta o episódio, não acabou não. É um barulho de algo sendo esmagado, né? Assim. Tipo, o que será, né? Mas o Adrian Veidt tomando umas tomatadas na cara pra cada negativa que ele dá sobre ficar ali em Europa. No céu. Junto com os seus servos e seguidores. E ele vai parar numa prisão. O Game Warden, que é esse personagem mascarado, fala com ele. A gente descobre que ele é o primeiro Mr. Phillips. Primeiro Mr. Phillips, ele chega com um bolinho com 7 velas, ou seja, já se passam 7 anos que ele está lá no paraíso. E uma coisa que eu acho muito legal é que assim, eu e o Michel, a gente tava discutindo, será que o Adrian Veidt foi enganado pra ir pra Europa? Tipo, o Dr. Manhattan já sabia que ia ser horrível pra ele e mandou ele pra lá mesmo assim. Deu uma manipulada. Ou será que o Dr. Manhattan sinceramente tava oferecendo uma possibilidade válida de paraíso pra ele? E aí, quando ele colocou o negocinho lá, ele perdeu a memória e esqueceu o Adrian Veidt lá. Caraca. Tipo, esquecido no churrasco. Esquecido no churrasco ou enganado no churrasco. Os dois são ruins, tadinho do homem. Comenta aqui embaixo, o que vocês acharam? Matou uma galera. E você viu que quem fez o bolo? Mamãe Metralha. Tinha uma ferradura lá dentro. Então. Lembra que toda vez eles davam aquela ferradura, ele não queria. Dessa vez, ele comemorou a chegada da ferradura, porque ele tá usando pra cavar um túnel, talvez. É o que parece. Mas enfim, fica aí essa cena pós-créditos que tem muitas informações. Legal. Eu acho que o Game Warden é um cara que ele assumiu uma personalidade meio super-herói por um trauma. E por conta própria, será? Será que ninguém mandou ele controlar ali o território? Não vai pra aqui, não foge? Cara, eu acho que se aquilo é o Jardim do Éden, talvez exista uma coisa de humanidade se desenvolvendo, sabe? De certa forma. Como ele é o Adão mais velho, vamos dizer assim, primeira geração, ele teve tempo de se desenvolver e criar uma personalidade diferente dos outros Phillips e Crookshanks que surgiram depois. Será que tem uma outra Miss Crookshank com a máscara também? Então, eu fiquei na dúvida, juntos, né? Porque realmente ela não apareceu assim como a Eva, né? Mas pode ser que tivesse ali no meio, pode ser que ela tenha sido a promotora que acusou ele, deu aquela piscadinha. Boa, legal, pode ser mesmo. Mas não sei, assim, digam aí nos comentários também o que vocês acham. Mas agora, acho que chega da gente explicar esse episódio, porque agora a gente vai discutir teorias no seu vídeo. Tem teorias, temos questionamentos. Nós assistimos o teaser do episódio final. É muito legal você assistir o teaser e ver o nosso vídeo, porque nós damos uma dissecada, sabe? Aquela pausadinha em cada frame a frame. Nós damos uma analisada, tem muita coisa boa no teaser. Aqui é CSI Watchmen. E tem 20 segundos só, mas parece que tem um monte de informação lá. Então é isso, se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.